Boa tarde. Hoje é quinta-feira, 13 de fevereiro de 2020. Caso Adriano Nóbrega. O que se sabe sobre o miliciano e a ação que resultou na sua morte? Ex-policial do BOPE, Adriano era acusado de integrar uma das principais milícias da cidade do Rio. Procurado, ele foi morto no dia 9 de fevereiro em confronto com a polícia na Bahia. Depois de mais de um ano foragido, o miliciano Adriano Magalhães da Nóbrega, conhecido como Capitão Adriano e apontado como chefe do escritório do crime, foi morto em um confronto com policiais militares, no domingo, dia 9, em um sítio na zona rural da cidade de Esplanada, na Bahia. Adriano, que era ex-capitão do Batalhão de Operações Especiais, BOP, da Polícia Militar do Rio de Janeiro, foi um dos denunciados da Operação Intocáveis. Confira abaixo o que se sabe sobre a participação de Adriano nos crimes e a sua morte. Quem era Adriano Magalhães da Nóbrega? Desde quando Adriano era investigado? Quando Adriano foi expulso da PM? Quando aconteceram as homenagens de Flávio Bolsonaro a Adriano? Qual a ligação de Adriano com Fabrício Queiroz? Qual a ligação de Adriano com o caso Marielle? Quando começaram as investigações sobre o esquema de rachadinha? O que é a Operação Intocáveis? Como e onde Adriano foi morto? Como a polícia chegou ao miliciano? Quem era Adriano Magalhães da Nóbrega? Ex-capitão do Batalhão de Operações Especiais do BOPE, a tropa de elite da Polícia Militar do Rio de Janeiro. Adriano Magalhães da Nóbrega é apontado pelo Ministério Público como um dos principais responsáveis pelo crime de agiotagem da milícia de Rio das Pedras, na zona oeste do Rio. De acordo com os promotores e policiais, Adriano chefiava o chamado Escritório do Crime, grupo que reúne policiais e ex-policiais que cometem homicídios em troca de dinheiro. Conhecido como Capitão Adriano, ou Gordinho, era considerado por policiais e investigadores como um indivíduo violento e estava foragido havia mais de um ano. Ele era alvo de um mandado de prisão expedido em janeiro de 2019. Desde quando Adriano era investigado? Os problemas de Adriano com a justiça começaram ao menos em 2003, quando um técnico de refrigeração foi morto durante uma operação policial na Cidade de Deus. Como policiais militares, Adriano da Nóbrega e Fabrício Queiroz, que pertenciam ao mesmo batalhão, foram acusados pelo homicídio. Eles não chegaram a ser presos. Em janeiro de 2004, Adriano foi preso pela morte de um guardador de carros que, na véspera do assassinato, tinha denunciado um grupo de milicianos. Em outubro de 2005, ele foi condenado pelo homicídio em injúria popular, mas recorreu da sentença em 2007 e conseguiu a absolvição em novo julgamento. Em setembro de 2008, Adriano da Nóbrega voltou a ser preso por um atentado ao pecuarista Rogério Mesquita, inimigo de bicheiros. Adriano também chegou a ser preso duas vezes suspeito de ligações com a máfia de caça-níqueis. Uma delas em 2011, durante a Operação Tempestade no Deserto, que mirou a cúpula do Jogo do Bicho. Na época, a investigação apontou que ele era responsável pela segurança de José Luiz de Barros Lopes, bicheiro conhecido como Zé Personal, morto no mesmo ano. Quando Adriano foi expulso da PM? Adriano foi expulso da PM do Rio de Janeiro em dezembro de 2013 por envolvimento com o Jogo do Bicho, mas não foi condenado por este crime na justiça. Quando aconteceram as homenagens de Flávio Bolsonaro a Adriano, o deputado estadual Flávio Bolsonaro fez a primeira homenagem ao então tenente Adriano da Nóbrega em outubro de 2003, uma moção de louvor em que destacou que o militar desenvolvia sua função com dedicação e brilhantismo. Em junho de 2005, o deputado fez nova homenagem a Adriano com a mais alta honraria da Alerj. O homenageado não compareceu à Assembleia para receber a medalha Tiradentes porque estava preso. Qual a ligação de Adriano com Fabrício Queiroz? Além de terem trabalhado no mesmo batalhão, Adriano e Fabrício Queiroz eram amigos, segundo investigações do Ministério Público. Fabrício, que era ex-funcionário do gabinete de Flávio Bolsonaro, indicou a mulher e a mãe de Adriano, Daniele Mendonça da Costa da Nóbrega e Raimunda Veras Magalhães, para trabalharem no gabinete de Flávio. Fabrício teria inclusive recebido repasses de duas pizzarias controladas por Adriano. Dois repasses vieram das empresas controladas por Adriano, de acordo com os investigadores. A pizzaria Tatiara Limitada repassou R$ 45.330. O restaurante e pizzaria Rio Cap Limitada enviou R$ 26.920. O MP suspeita que Adriano tinha sido sócio oculto dos dois restaurantes.
Formalmente, o ex-policial não aparece no quadro societário das empresas. Quem aparece é a sua mãe, Raimunda. Os promotores investigam se o saque de R$202 mil das contas de Daniela e Raimunda foram entregues em mãos de a Fabrício Queiroz, evitando assim qualquer rastro dos repasses. Qual a ligação de Adriano com o caso Marielle? A informação sobre o envolvimento de Adriano no assassinato de Marielle Franco e do motorista Anderson Gomes foi repassado em nota pela Secretaria de Segurança Pública da Bahia, sem detalhes. O nome do miliciano, no entanto, não consta do inquérito que investiga a morte da vereadora. Ele chegou a ser ouvido no inquérito, mas não figurava como suspeito. Quando começaram as investigações sobre o esquema de rachadinhas, a investigação sobre as rachadinhas na LERJ começaram em dezembro de 2018. O esquema consiste em devolver parte do salário de assessores aos parlamentares. De acordo com o Ministério Público, Adriano era um integrante da organização criminosa que agia no gabinete do então deputado Flávio Bolsonaro e recebia parte de recursos vindos da rachadinha. Segundo as investigações, o esquema seria operado pelo amigo de Adriano dos tempos da PM, Fabrício Queiroz. A mãe de Adriano e a ex-mulher dele receberam de R$1 milhão em salários, mas não apareciam para trabalhar. O que é a Operação Intocáveis? A primeira fase da Operação Intocáveis foi deflagrada em janeiro de 2019 e teve como objetivo prender acusados de integrar milícia que atuava em grilagens de terra, agiotagem e pagamento de propina em Rio das Pedras e na Muzema, duas favelas de Jacarepaguá, na zona oeste do Rio. A ação foi deflagrada pelo Grupo de Atuação Especial no Combate ao Crime Organizado, GAECO, do Ministério Público do Rio e teve entre os denunciados Adriano da Nóbrega. O ex-policial era um dos 3 integrantes considerados chefes do grupo e o único foragido daquela operação. Como e onde Adriano foi morto? De acordo com a Secretaria de Segurança Pública, Adriano foi localizado e morto em um imóvel em Esplanada por equipes do Batalhão de Operações Policiais Especiais, o BOP, da Companhia Independente de Policiamento Especializado, o CIPE, Litoral Norte e da Superintendência de Inteligência da Bahia. O imóvel é um sítio que pertence ao vereador Gilcinho da Dedé, do PSL de Esplanada. A Secretaria de Segurança Pública da Bahia informou que no momento do cumprimento do mandado de prisão, Adriano resistiu com disparos de arma de fogo e acabou ferido. Ele chegou a ser socorrido e levado ao hospital da região, mas não sobreviveu. Ele foi morto por um tiro de fuzil e outro de carabina, disparado por 2 policiais militares da Bahia. Segundo o registro da ocorrência, o exame de necropsia atestou que ele foi atingido entre o pescoço e a clavícula e no tórax. Segundo a secretaria, os policiais apreenderam com o miliciano uma pistola austríaca calibre 9mm. Dentro do imóvel, as equipes teriam encontrado mais 3 armas e 13 celulares. Como a polícia chegou ao miliciano? A Secretaria de Polícia Civil do Rio, a CEPOL, informou que Adriano da Nóbrega era investigado havia um ano pelo setor de inteligência do órgão e pelo Grupo de Atuação Especial no Combate do Crime Organizado, do Ministério Público. Ao longo deste período, os agentes monitoraram o ex-policial militar para localizá-lo. Policiais que participaram da operação que terminou na morte do miliciano Adriano da Nóbrega no fim de semana da Bahia disseram que o bandido resistiu à prisão. Em depoimento, os policiais contaram que Adriano da Nóbrega sacou uma pistola e entrou na casa assim que viu o cerco ao sítio onde estava escondido, e que ele não cumpriu a ordem para se render e sair. Os policiais disseram que 3 deles invadiram a casa, que um usou uma ferramenta para arrombar a porta e que o primeiro a entrar tinha um escudo à prova de balas. Os PMs declararam que Adriano atirou contra eles com a pistola e que 2 policiais revidaram com disparos de fuzil e de espingarda. O escudo usado pelo BOP foi analisado pelo Departamento de Polícia Técnica da Bahia, que encontrou marcas de balas no equipamento. Ainda de acordo com os PMs, depois do confronto, Adriano aparentava estar vivo. Foi socorrido e morreu num hospital da região. O laudo da perícia no corpo do ex-capitão do BOP aponta anemia aguda, politraumatismo e perfuração, e afirma que ele foi atingido por 2 tiros. Adriano da Nóbrega foi homenageado 2 vezes pelo então deputado estadual e hoje senador Flávio Bolsonaro.
Na época, Adriano já respondia por crimes. O parlamentar também empregou a mãe e a ex-mulher de Adriano no gabinete dele na Assembleia Legislativa do Rio. As duas são investigadas no esquema das rachadinhas, em que parlamentares supostamente nomeavam assessores e recebiam parte dos salários deles. O ex-capitão Adriano da Nóbrega também era suspeito de envolvimento. Ontem, o senador Flávio Bolsonaro se manifestou pela primeira vez sobre a morte do ex-capitão. Numa rede social, escreveu: denúncia. Acaba de chegar a meu conhecimento que há pessoas acelerando a cremação de Adriano da Nóbrega para sumir com as evidências de que ele foi brutalmente assassinado na Bahia. Rogo às autoridades competentes que impeçam isso e elucidem o que de fato houve. Quem solicitou a cremação do corpo de Adriano foi a família do ex-capitão, mas a Justiça do Rio proibiu, alegando que isso poderia prejudicar a elucidação de fatos importantes para a investigação. Bom, o que aconteceu com o Adriano é o mesmo que aconteceu com o PC Farias. Queima de arquivo. Ele sabia demais. De fato, o Adriano tinha comentado com o advogado dele que ele poderia ser morto, sofrer uma queima de arquivo. Infelizmente, né, perdemos uma testemunha-chave no caso das rachadinhas, porque me parece que a Polícia Federal, comandada pelo Marreco, não está fazendo nada para investigar nem o caso da Marielle e muito menos o caso da rachadinha. Sabemos claramente que o caso da Marielle, a família não quer que seja federalizado. E o caso das rachadinhas parece que vai assim, lentamente sendo investigado. Tem aí todas as, digamos, todas as evidências que tanto Flávio Bolsonaro, Fabrício Queiroz, a família como um todo, está metida nisso aí, não? Nesse esquema, desse crime organizado, né? Adriano era um ponto nessa organização, nessa quadrilha, né? Mas não sei, eu acho que eu tenho uma suspeita que enquanto tiver o Marreco na segurança pública, enquanto o Bozo doidão continuar no poder, parece que os intocáveis são a família, né? Porque quanto mais você vai chegando perto, alguma coisa acontece para desviar o foco, né? É uma fala absurda de um ministro da Economia, se faz um decreto da Amazônia sem os governadores, sem as pessoas que realmente moram no lugar, né? É uma troca de quem manda na Casa Civil e patati patatá. Parece que vão desviando o foco, né? Aí depois aparece Flávio Bolsonaro fazendo uma denúncia que o corpo do Adriano ia ser cremado para esconder provas, que tinha que ser proibido, não sei que tanta coisa. Não? É claro que a família está com aquele temor, né? Porque, na minha opinião, o caso Marielle abriu a porta, né, dos fundos dessa família que parecia perfeita, né? Porque não é perfeita. E que, infelizmente, 57 milhões de imbecis inúteis que o Brasil tem colocaram no poder, né? Tanto o chefe da família, enquanto os filhinhos no poder público. Porque é uma família que vive do dinheiro público, é uma família que não fez porcaria nenhuma pelo estado do Rio de Janeiro, ao contrário, né, usava, como o Flávio aí, as rachadinhas, né, pegava dinheiro de assessores parlamentares fantasmas, e desviava para conta de quem sabe de quem, né? Do tal do Queiroz que nunca aparece, né? Porque se realmente a Polícia Federal quisesse, esse Queiroz estava preso, já tinha feito delação premiada. Mas por que não age? Porque o Marreco de Maringá tá fazendo de tudo para atrapalhar as investigações. Tenho certeza disso. Isso não sai da minha cabeça. E tudo comandado pelo grande chefão do Bozo doidão. Porque não tem outra. Quando é que vão responder quem matou a Marielle e por que mataram a Marielle?
Eu acho que o Brasil nunca viveu uma época tão baixa quanto agora. Não vou comparar com a ditadura militar, que também foi uma coisa terrível que o Brasil passou. Mas parece que o Brasil não aprendeu. Porque saiu de uma ditadura e está entrando em outra. Digamos, uma nova tipo de ditadura, né? Não é as coisas bem escancaradas. Mas por baixo dos panos é. Vamos ver se todas as perguntas do caso Marielle serão um dia respondidas. E que os culpados realmente apareçam e sejam punidos como manda a lei. Vamos torcer. Porque não temos outra saída. Muito obrigado, pessoal, por assistir esse novo vídeo. Se inscrevam no canal, comentem os outros vídeos, compartilhem também, curtem, que é uma motivação que eu tenho. Então, por favor, faça parte dessa família. Ok, pessoal? Que tenham todos uma excelente tarde de quinta-feira e nos vemos na próxima, com outra notícia interessante. Até mais, pessoal. Valeu. Um abraço. Tchau.